Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Reflexão Estoica. Se você está à procura por um vídeo com conhecimento do estoicismo, continue até o final. Aqui tem dicas preciosas que poderão mudar completamente a sua história. Então, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Marco Aurélio, nascido em 26 de abril de 121 d.C., ele viveu uma vida de poder e responsabilidade, mas foi sua busca incessante por sabedoria, serenidade e autocontrole que o eternizou como um dos maiores expoentes do estoicismo, uma escola filosófica que prega a aceitação das adversidades e o domínio das paixões. Para entender quem foi Marco Aurélio e por que ele é importante, é necessário mergulhar em sua biografia e no contexto histórico em que viveu. Neste momento, trago a você uma narrativa inventiva que retrata sua existência, que, embora inspirado em eventos reais, toma a liberdade de dramatizar e explorar aspectos mais profundos de sua filosofia. Este conto se passa nos últimos anos de sua vida, quando ele já era um imperador experiente, mas que, acima de tudo, buscava respostas filosóficas para os dilemas humanos. O imperador e a busca pela serenidade. O sopro da manhã invadia o acampamento romano. O vento gelado do norte cortava o silêncio, trazendo consigo o cheiro da terra úmida e das cinzas das fogueiras que haviam apagado ao amanhecer. As legiões de Marco Aurélio estavam acampadas ao longo do rio Danúbio, na fronteira do império. Por muitos anos, ele e seus homens travaram batalhas contra os bárbaros das tribos germânicas, e o peso da guerra já estava profundamente gravado no rosto do imperador. Marco estava em sua tenda, sentado diante de uma mesa simples, iluminada apenas pela luz que entrava pela pequena abertura da lona. Em sua mão, ele segurava uma cera macia, onde, com um estilete, esculpia palavras que dariam origem a um dos mais importantes textos filosóficos de todos os tempos, suas Meditações. Ele suspirou, não de exaustão física, mas de um cansaço mais profundo, da alma. Embora fosse o homem mais poderoso do mundo e mais conhecido, Marco sentia-se um aprendiz da vida, um buscador constante da verdade. Seu domínio lhe trouxe a responsabilidade de liderar, porém seu espírito desejava algo além, a plenitude interna. Enquanto seus soldados se preparavam para mais uma luta, o imperador relembrava sua juventude. Desde cedo, a filosofia o fascinava, e seu professor, Epicteto, ensinava os fundamentos do estoicismo. O mundo está além do seu controle, dizia Epicteto, mas a forma como você responde está sob seu controle. Essas frases repetia em sua mente sempre que enfrentava a brutalidade, a traição, a perda de amigos e a instabilidade da existência. O chamado para governar. Antes de se tornar imperador, Marco Aurélio havia sido apenas um estudante ansioso por aprender. Nascido em uma família rica e influente, ele recebeu uma educação perfeita, desde cedo sendo apresentado aos grandes pensadores gregos e romanos. Seu gosto pela filosofia o destacava de seus atuais, e o jovem Marco parecia destinado a se tornar um homem culto. Mas o destino tinha outros planos. O imperador Adriano, que governava o Império Romano na época, notou o potencial do jovem Marco e começou a prepará-lo para a liderança. Com a morte de Adriano, Antonino Pio subiu ao trono e, por instrução de Adriano, adotou Marco como seu herdeiro. Marco não buscava o poder, mas, como bom estoico, aceitou seu destino. Quando Antonino Pio morreu, Marco Aurélio tornou-se imperador aos 40 anos. Governar o império mais poderoso do mundo era uma responsabilidade imensa, especialmente em um tempo de crises. O Império Romano enfrentava constantes ameaças externas e internas, desde as invasões dos povos bárbaros até epidemias devastadoras. O fardo do poder e a filosofia estoica. Marco Aurélio entendia que a liderança frequentemente gerava a tentação do orgulho, da ambição descontrolada e da brutalidade. Contudo, ele permaneceu fiel aos princípios estoicos. Para essa filosofia, a existência está repleta de dificuldades inescapáveis. O único aspecto que temos a capacidade de gerenciar é como reagimos a essas adversidades. E, para Marco, essa reação deveria ser sempre orientada pela lógica, pela moralidade e pela calma. Durante suas reflexões, ele frequentemente refletia sobre a transitoriedade da existência e da autoridade. Tudo que ocorre, registrou, ocorre da maneira que deve, e se você olhar atentamente, perceberá que é verdade. Ele tinha a convicção de que tudo no universo estava ligado, e que o destino seguia um curso inevitável. Sua missão era viver em harmonia com a natureza, recebendo os desafios e as alegrias da vida com tranquilidade. Porém, apesar de sua busca pela serenidade, o dia a dia de Marco Aurélio era marcado por constantes conflitos. Ao longo de seu reinado, ele enfrentou inúmeras guerras, incluindo a longa e desgastante campanha contra as tribos germânicas. Cada batalha trazia perdas e destruição,
Mas Marco mantinha-se firme em sua convicção de que a paz interior era mais importante do que a vitória militar. O desafio interno. Naquela manhã fria, enquanto seus generais discutiam táticas para o próximo confronto, Marco Aurélio refletia sobre a natureza da guerra. Ele sabia que a paz verdadeira não viria através da espada. A guerra era uma parte inevitável do mundo humano, mas a serenidade, a sabedoria, só poderiam ser alcançadas através da autodisciplina e do controle das paixões. De que adianta conquistar terras, pensava ele, se não conquistamos a nós mesmos? Marco já havia testemunhado vários imperadores serem derrotados pelo orgulho, pela ambição de poder e pela incessante busca por reconhecimento. Contudo, ele almejava por algo diferente. Seu desejo não era ser eternamente lembrado por conquistas, mas sim por sua luta em prol da justiça e da sabedoria. Enquanto ele registrava suas anotações, uma mensagem foi entregue a ele. Um mensageiro, visivelmente cansado pela jornada, apresentou uma carta lacrada. Ao abri-la, ele leu as informações. Outra cidade tinha sido dominada pelos invasores. O império vivia um momento de tumulto, e os obstáculos só se multiplicavam. Marco respirou fundo. Ele sabia que precisava agir como imperador, mas também sabia que o verdadeiro teste não estava no campo de batalha, mas dentro de si mesmo. O estoicismo ensinava que o sofrimento é uma parte natural da vida. Não é o sofrimento que define o homem, mas como ele lida com ele. Com uma serenidade determinada, ele distanciou a carta e retomou seu trabalho. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Lembre-se de que o tempo é um rio constante de acontecimentos. Tudo passa, e logo será esquecido. Agi de acordo com a natureza, aceite o que é dado, pois o controle está em tua mente, e não nas circunstâncias externas. O legado é transmitido de geração em geração, influenciando as escolhas e direcionando caminhos. Marco Aurélio viveu mais alguns anos, sempre guiado por suas meditações. Ele continuou a governar com justiça, buscando equilíbrio entre o poder e a virtude. Sob seu comando, o Império Romano resistiu às crises que o cercavam, mas foi seu exemplo como homem e filósofo que o tornou imortal. Quando ele morreu em 180 d.C., o mundo perdeu um grande líder, mas a humanidade ganhou um sábio. Suas meditações, escritas sem a intenção de serem publicadas, tornaram-se um dos maiores legados da filosofia estoica, influenciando gerações de pensadores, líderes e pessoas comuns. Marco Aurélio foi um dos últimos grandes imperadores romanos, e seu reinado marcou o fim da Pax Romana, um período de relativa paz e estabilidade no império. Mas foi sua busca incansável por sabedoria e serenidade que o tornou uma figura verdadeiramente atemporal. Sua filosofia, enraizada no estoicismo, continua a refletir até os dias de hoje. Ele nos lembra que, mesmo diante dos maiores desafios, é possível encontrar paz e sabedoria dentro de nós mesmos, e que o verdadeiro poder não está nas conquistas externas, mas no controle que temos sobre nossas próprias mentes e emoções. Após a morte de Marco Aurélio em 180 d.C., seu legado filosófico e governamental passou por várias interpretações e evoluções. O imperador filósofo deixou um mundo em crise, mas suas reflexões sobre o poder, a moralidade e a resiliência individual continuaram a influenciar gerações. Para compreender ainda mais sua importância e impacto duradouro, vamos explorar como o mundo reagiu após sua morte, como suas ideias moldaram futuros líderes e pensadores, e de que maneira suas meditações continuam a ser uma bússola filosófica até os dias de hoje. O fim de uma era. O Império Romano após Marco Aurélio. Após a morte de Marco Aurélio, o Império Romano iniciou um período de turbulência e crises internas. Cômodo, seu filho, tomou posse do trono, mas logo revelou-se um líder fraco e opressivo, oposto à sabedoria e ao caráter de seu pai. O governo de Cômodo sinalizou um declínio significativo, e diversos historiadores acreditam que o fim do mandato de Marco Aurélio marcou o começo da decadência do Império Romano. Marco Aurélio tinha consciência dos perigos do poder hereditário, especialmente em mãos inexperientes. Nas suas reflexões, ele frequentemente meditava sobre a imprevisibilidade da vida e do governo, sabendo que mesmo um império tão vasto quanto o romano poderia ruir se não fosse guiado pela razão e pela justiça. Infelizmente, sob Cômodo, a corrupção e o desgoverno tomaram conta, e a era de ouro da Pax Romana chegou ao fim. Entretanto, mesmo com o declínio do império, a herança filosófica de Marco Aurélio começou a se consolidar. Ele foi lembrado não apenas como um imperador que travou guerras, mas como um homem de profundo pensamento que ofereceu uma visão alternativa de liderança e vida, onde o autocontrole e a moralidade eram as maiores virtudes. O estoicismo, a contribuição de Marco Aurélio nas gerações futuras. A filosofia estoica, que
que orientou a vida de Marco Aurélio, influenciou uma série de pensadores ao longo dos séculos, desde políticos, líderes religiosos, até intelectuais modernos. O estoicismo, com seu foco no controle das emoções, na aceitação do destino e na vida virtuosa, encontrou reflexão em diversas culturas e momentos históricos. Durante a Renascença, o interesse pelo estoicismo ressurgiu, à medida que pensadores humanistas redescobriram os textos da antiguidade clássica. Filósofos e estudiosos europeus passaram a admirar Marco Aurélio, não apenas por sua habilidade como líder, mas pela sua habilidade em enfrentar as mudanças e desafios da vida. A ideia estoica de que devemos focar no que está sob nosso controle, nossos pensamentos, ações e reações, enquanto aceitamos o que não podemos mudar, ganhou nova força em uma era de grandes transformações culturais e políticas. No século XX, especialmente em momentos de crise global, como as guerras mundiais, as ideias de Marco Aurélio sobre resiliência e autocontrole voltaram à tona. Figuras públicas, como Winston Churchill, faziam referência ao estoicismo como um meio de manter a calma diante da adversidade. Hoje, as meditações de Marco Aurélio ainda são amplamente lidas e estudadas, especialmente em áreas como psicologia, filosofia prática e liderança empresarial. A simplicidade de suas reflexões, escritas sem a intenção de publicação, confere a elas uma autenticidade que ressoa profundamente com aqueles que buscam sabedoria para lidar com os desafios da vida moderna. A humanidade de Marco Aurélio, o imperador vulnerável. Apesar de sua reputação de filósofo estoico, Marco Aurélio também era profundamente humano. Em suas meditações, ele revela suas dúvidas, seus medos e sua luta constante para manter o equilíbrio emocional. Ele não era imune à dor e à tristeza. Ao contrário, essas emoções o acompanhavam durante sua vida inteira, especialmente em tempos de guerra e de perda pessoal. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. A morte de sua esposa, Faustina, e de muitos de seus filhos foi uma fonte constante de sofrimento para o imperador. Mesmo assim, ele não permitiu que essas tragédias o consumissem. Nas suas reflexões, ele recordava que a morte é uma parte natural da vida, algo que todos enfrentam, e que a sabedoria reside em aceitar essa realidade sem desespero. Seu estoicismo não era uma negação das emoções, mas uma prática de lidar com elas de forma racional e produtiva. Ao longo de sua vida, Marco Aurélio escreveu sobre a importância de ser paciente consigo mesmo e com os outros. Ele acreditava que todos os seres humanos são imperfeitos, mas que, através da disciplina mental e moral, podemos nos aproximar da virtude. Esse compromisso com a melhoria contínua, mesmo diante das falhas, é uma das razões pelas quais Marco Aurélio é considerado um modelo de integridade. O estoicismo na vida moderna. Lições de Marco Aurélio. As lições de Marco Aurélio têm grande relevância no mundo contemporâneo. Em um tempo de rápidas mudanças tecnológicas, incertezas políticas e estresse psicológico, sua filosofia oferece um caminho para encontrar paz interior e propósito. Algumas das principais lições que podemos extrair de suas meditações incluem: 1. Controle suas reações. Marco Aurélio ensinava que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, temos total domínio sobre como reagimos às circunstâncias. Isso nos dá poder sobre nossas emoções e nos ajuda a evitar o sofrimento desnecessário. 2. Aceite o destino. O conceito estoico de amor fati, ou amor ao destino, é fundamental no pensamento de Marco Aurélio. Ele acreditava que tudo o que acontece tem um propósito maior, e que resistir ao curso natural da vida só traz dor. Ao aceitar o que nos acontece com serenidade, encontramos força para enfrentar os desafios. 3. Viva com virtude. Para Marco Aurélio, a vida boa era a vida virtuosa. Isso significava agir de acordo com os princípios da justiça, coragem, sabedoria e moderação. Ele defendia que devemos fazer o que é certo, independentemente das consequências externas. 4. A transitoriedade da vida. A reflexão constante sobre a morte e a efemeridade da vida era uma prática comum entre os estoicos. Marco Aurélio recordava frequentemente que, em breve, todos os que hoje existem não estarão mais aqui. Isso não levava ao pessimismo, mas sim a um senso de urgência em viver uma vida significativa e justa. 5. Concentre-se no presente. Embora governasse um vasto império, Marco Aurélio frequentemente se lembrava de manter o foco no momento presente. Ele entendia que o passado está fora de nosso controle, e o futuro é incerto. Tudo o que temos é o agora, e devemos vivê-lo plenamente. Conclusão: o legado eterno de Marco Aurélio. Marco Aurélio é uma das figuras mais extraordinárias da história, não apenas por seu papel como imperador de Roma, mas por sua contribuição à filosofia e à busca pelo autoconhecimento. Sua vida foi marcada por desafios, tragédias e responsabilidades esmagadoras,
mas ele encontrou na filosofia estoica um guia para viver com propósito, dignidade e paz interior. Suas meditações continuam a ser um farol para aqueles que buscam sabedoria em tempos de incerteza. Elas oferecem um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, encontramos paz interior e propósito quando direcionamos nossa atenção para o que podemos gerenciar e vivemos conforme os valores da moralidade. O legado de Marco Aurélio é, em última análise, um testemunho do poder do pensamento filosófico para transformar a vida humana. Ele nos ensina que o verdadeiro poder não reside em conquistas externas ou na força bruta, mas na capacidade de governar a nós mesmos, de enfrentar as dificuldades com coragem e de buscar a verdade com humildade. Assim, séculos após sua morte, Marco Aurélio permanece uma inspiração não apenas para filósofos, mas para qualquer um que busque uma vida de profundidade, integridade e serenidade. Essa foi uma introdução à vida de Marco Aurélio, mostrando tanto o contexto histórico em que viveu quanto sua importância como imperador e filósofo. Sua história é um lembrete poderoso da importância da busca pelo autoconhecimento e da serenidade diante das adversidades, valores que continuam a inspirar o mundo moderno. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até aqui e quem fazem parte dessa jornada. O apoio e o engajamento de vocês são fundamentais para continuarmos criando esse conteúdo com tanto carinho e dedicação. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.